Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Nós estamos na 8ª lição deste trimestre e os irmãos que têm vindo, ou pelo menos estudado todas as lições, que às vezes é a impossibilidade de vir a todas, mas estuda-se todas as lições, têm visto essa sequência de ensinamentos a respeito de Jesus e todas na qualidade de servo. É aquilo que dificilmente alguém deseja, que é ser servo. A maioria de nós queremos servir. Mas Jesus, o contrário de tudo que nós imaginamos ser o melhor, ele aprendeu a servir e não a desejar ser servido. E nesse serviço, irmãos, ele trouxe muitos ensinamentos para nós, mas muitos mesmo, né? Como nós temos aqui lido nesta manhã, o comentarista traz-nos a ideia de que, irmãos, as verdades e os princípios de ensinamento de Jesus, eles são fundamentais na área da vida do crente em Cristo Jesus. O servo de Deus precisa desses ensinamentos. E são ensinos fundamentais. Aquilo que é fundamental é a base de tudo. É a base de tudo. Parece que o importante, né? Porque a gente chega assim, quando chega na faculdade, a graduação, aí você se sente. Não tem como você se graduar numa faculdade sem um ensino fundamental. Não existe essa possibilidade. Já perceberam isso? Não tem como. O ensino fundamental é a base de tudo que nós teremos lá na frente. Por isso que, se tiver um ensino fundamental forte, a pessoa tem uma faculdade também adequada, forte. Agora, se o ensino fundamental dele for ruim e aí ele chegar na faculdade, ele pode até, de repente, comprar, fazer manobras, não sei, alguma coisa, e até se graduar. Mas ele terá conhecimento guardado a partir do ensino fundamental. E Jesus trouxe para nós. Nós observamos aqui que o comentarista diz aqui nos objetivos desta lição que nós estamos já estudando, que primeiro é mostrar que Jesus trouxe esperança com seus ensinos. Além da questão do ensino em si, ele reavivou esperança morta nos judeus, que já não tinham mais esperança, eles estão sob julgo romano. E eles não têm mais esperança de liberdade, esperança de ser uma nação, esperança de estar tranquilo com Deus, né, com um governo próprio, não com um governo dominante. Mas Jesus, nos seus ensinos, trouxe esperança, além daquilo que era o natural. Ele nos diz aqui que a ideia dessa lição que nós estamos estudando será ressaltar as grandezas dos ensinos de Jesus. Essa é a lição de hoje, somada com todas as outras, ressaltar as grandezas do ensino de Jesus. E também destacar que ele fez, e muito bem feito, uso dos métodos pedagógicos, que é tão desprezado por muitos, às vezes até por falta de conhecimento. Irmãos, a pedagogia ela é super importante. Ela é super importante, né? Ela é, vamos dizer assim, ela é o conjunto de técnicas, diretrizes, que nos faz ensinar aquilo que é devido sem prejuízos no ensino. Você usa as técnicas que ela nos traz, os moldes que ela já traçou para nós, e você, então, passa ensinamento sem trazer prejuízo. A pior coisa que tem é pessoas que não sabem, ou melhor dizendo, não sabem, não. Elas não desejam aprender e seguir uma linha em que ela possa trazer melhor conhecimento com o menor prejuízo possível. Porque tem pessoas que elas desperdiçam o ensino, desperdiçam aquilo que o Senhor tem. E Jesus ele não quis desperdiçar. Todas as oportunidades ele usava e sempre lançava a mão da técnica, ou seja, das diretrizes da pedagogia. Sempre. Aí usava as figuras de linguagem, que nós conhecemos muitas que ele usou
Em muitas ocasiões ele usou parábolas, que são comparações, que até hoje a gente fica espantado. Então são técnicas para não ter desperdício em nada. Tudo que passava, um passarinho que passou, ele aproveitava a oportunidade. Agora eu quero deixar uma coisa aqui para os irmãos. Antes de nós entrarmos nesta lição, apenas uma observação do capítulo 1, versículo 10, do Evangelho segundo escreveu Marcos. Irmãos, observe uma coisa. Eu sei que muitas pessoas hoje, século 21, não estão mais valorizando e desejando o batismo nas águas. Tem pessoas que não desejam mais. São adolescentes, são jovens, eles ficam na igreja, se puder, eles participam de tudo, mas não sentem desejo de descer às águas. E muitas pessoas que vêm também para Jesus, elas não querem pagar um preço para batizar, parece que não têm desejo disso. E eu quero dizer para os irmãos, a exemplo de Jesus que está aqui, você não vê os céus abertos para Jesus antes do batismo. Logo que ele foi batizado por João, está escrito aqui, então o céu se abriu, e aí Deus falou com ele. É exatamente para mostrar a importância desse batismo como uma iniciação no reino de Deus. Eu sei que tem muita gente, você pode falar, mas eu conheço gente que ela tem conhecimento, ela fala, parece que já é batizado. Irmãos, é diferente, não terá revelação de Deus. A revelação de Deus começa no compromisso dele a partir do batismo nas águas. Crente se batizou nas águas, ele foi autenticado no reino de Deus. E então ele começa a cuidar da sua vida espiritual, andar em nova condição de vida, e Deus começa a ter compromisso com ele. E detalhe importante, nunca faça além daquilo que Deus quer que você faça. Percebe que Jesus acabou de ser batizado, Deus acabou de falar com ele e disse assim, tu és meu filho, esse aí é meu filho amado em quem me alegro. E Jesus só começou a pregar na Galileia quando João saiu de circulação. Está aí também no versículo 14. Logo que prenderam João, tiraram João, então Jesus foi para Galileia e começou a pregar o evangelho do reino e a ensiná-los. Está vendo como ele não atropela ninguém? João, sai fora que agora eu cheguei. Não. Irmãos, tem um tempo de Deus para todas as coisas. Você tem o seu tempo de Deus, eu tenho o meu tempo de Deus. Eu não posso atropelar ninguém e ninguém deve me atropelar. Existe um tempo de Deus, Deus tem controle de todas as situações. Não podia naquela hora, e até João mesmo falou, esse aí é quem vocês devem seguir. Mesmo assim, Jesus ficou na dele, porque ele é servo. E servo, irmão, não faz o que quer, faz o que o seu Senhor manda. Amém? Até aqui? Então, isso é só para uma observação, porque eu leio no texto e não me aguento, né? Então, mas agora vamos observar na página de número 37, irmãos, o que está escrito na nossa lição de hoje. São coisas interessantes, e o comentarista traz aqui, é que ele não tem tempo, o comentarista não tem tempo, não tem espaço físico para escrever, mas pelas leituras complementares você observa. Ele observou muita coisa interessante, como Marcos 2,2, né? O servo tinha prazer em ensinar. É outra coisa interessante. Se você não tem prazer em fazer alguma coisa, é melhor não fazer. Você tem que fazer aquilo que te dá prazer na casa do Senhor. Se Deus te deu para fazer, faça com alegria. Mas não era bem o que eu queria, não era bem o que eu imaginei. Mas aí você pede ao Senhor, Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá glória, me dá força. E Deus colocará alegria no seu coração para fazer. Porque não tem pior coisa, irmãos, nem para a pessoa que está realizando e nem para quem dá ordem de ver uma pessoa que está fazendo empurrado, e reclamando, e resmungando.
Aí a pessoa que deu a ordem fica lá, tá vendo? Tudo é resmungando, tudo é... Não tem gente assim que fica, pô, só eu que sempre tenho que fazer isso. Só pega para mim. Agora, quando a pessoa vai lá, recebeu uma ordem, aí ela vai lá e faz toda feliz, aí você fica com prazer. Quem mandou, quem ordenou, e a pessoa também está feliz por estar sendo útil. Então, Deus precisa se alegrar em nós. O trabalho das nossas mãos deve ser feito conforme as nossas forças, mas deve ser feito com alegria. Apresentai-vos a Ele com alegria, com cântico, amém? Então, olha, na introdução da nossa lição, página 37, o comentarista nos diz assim: observaremos, na lição de hoje, que ao proferir seus magistrais ensinamentos, o Filho de Deus trouxe esperança e renovo a muitos, mostrando ser o mestre dos mestres. Ele não disse assim, olha, eu sou o mestre dos mestres. Não. Mas os seus ensinos, a forma como ele tratou, a forma como ele tinha prazer em fazer aquilo que lhe for ordenado fazer, trouxe uma característica de ele ser o mestre dos mestres. Irmãos, as pessoas que conheciam muitos ensinadores bons, que tinham muitos mestres em Israel, a Bíblia pelo menos cita Nicodemos, mas tinham muitos mestres, escribas, eram mestres em Israel. Mas quando Jesus ensinava, as pessoas diziam assim, esse ensina como quem tem autoridade. E uma palavra simples. Não tinha nenhuma palavra grosseira, não tinha nenhuma palavra assim, querendo incentivar, tocar o emocional. Não, irmãos. Ele se assentava e começava a ensiná-los, dizendo, é assim que a Bíblia diz. Aí, então, começava a ensinar, e quando ele começava a conversar, aquele ensino era uma conversação. A homilia que nós falamos e que hoje trabalhamos muito emocional das pessoas, e tem pregadores aí que são exageradíssimos, né? Eles querem fazer com que a pessoa se mova. É interessante, antes que ele pegue e fale qualquer palavra em sentido, aí ele começa já falando em língua estranha. Começa já falando em línguas estranhas. Recebemos um videozinho aí que o camarada ele começava assim, ó, nessa noite Deus me trouxe aqui para falar, aí começou a falar uma língua estranha. Aí daqui a pouco ele falava mais uma palavrinha e outra língua estranha. Como se Deus estivesse falando ali, falar com vocês, aí falava o que Deus falava com o pessoal, era em língua estranha. Quer dizer, entre aspas, né? Deus falou, então, 1 quilo e ninguém entendeu 100 gramas. Literalmente. Está entendendo? Porque ele quer atingir o emocional. E Jesus não, irmãos. Jesus queria que as pessoas entrassem aqui a palavra, entendessem o que estava sendo falado para mudança de vida. Porque quando atinge o meu emocional, é só esse momento. Você fica de luto por um momento. Você vai a um sepultamento e lá você chora com aquele que está de luto, que teve seu ente querido perdido. Mas quando você chega em casa, se tiver uma festinha de aniversário, você vai bater parabéns. Ou não? A gente vai a um casamento, vai a um sepultamento pela manhã, à noite já está num casamento. Mas ali você estava triste, agora você está alegre. Porque emocional é momentâneo. Mas aquilo que entra no seu intelecto, irmãos, isso permanece. E Jesus, então, queria atingir isso aqui, ó. Trouxe esperança muito, mostrando ser o mestre dos mestres, ensinador por excelência. Porque ele, primeiro, era servo, estava fazendo somente aquilo que Deus queria que fosse feito, e segundo, tinha prazer naquilo que fazia. Todo o seu ensinamento veio com orientação do Espírito Santo de Deus. Aí observa, então, o servo que oferecia esperança. Ele foi o maior educador, isso aí já é uma observação, o maior educador que viveu nesta terra. Existe um livro chamado, ele é antigo, mas poucas pessoas conhecem, chamado A Pedagogia de Jesus. Eu tenho ele da década de 80,
Então, olha quanto ele é antigo. A pedagogia de Jesus. Seria bom que todo ensinador, todo crente que deseja pregar, ensinar, ele não traz esboço não, tá, gente? Que às vezes a gente fala assim, a pessoa, então tem esboço ali. Não. Ele traz ensinamentos mostrando como Jesus procedeu em relação a todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo, seguindo o preceito, vamos dizer assim, o exemplo, melhor dizendo, de Jesus, ele diz em Atos capítulo 20, ele diz assim, olha, eu estive 3 anos em Éfeso e ensinei todo o conselho de Deus. Quer dizer, todo o conselho de Deus parece uma expressão pesada, né? Todo o conselho de Deus durante o período que o Senhor colocou lá, 3 anos. Ou seja, não houve desperdício. Já Russell Shedd, que é vivo ainda, ele tem um livro chamado A Teologia do Desperdício. Irmãos, como tem crente que desperdiça? Como tem gente que desperdiça? Você não pode desperdiçar a boa palavra do Senhor. Você tem que ser objetivo naquilo que você faz, aprendendo com Jesus. Jesus não tinha desperdício. Chegava ali, pronto, começou, pregou o evangelho, ensinou o evangelho, acabou. Vou me retirar, vou para o outro lado e vou fazer aquilo que Deus mandou. E tem gente que enrola, que tem desperdício, né? Então, era bom você conhecer essas coisas. Jesus ensinava e oferecia esperança através do seu ensino em cada um dos 16 capítulos deste evangelho de Marcos. Todos os capítulos você vê a atuação de Jesus trabalhando, ensinando, desenvolvendo, porque o que ele estava fazendo não era apenas transmitindo conhecimento, mas estava moldando vidas para que, quando ele saísse de cena, essas pessoas tivessem o mesmo desejo de seguir os passos de Jesus. Tá? Não era assim, eu vou ficar aqui ensinando e depois eu vou ficar permanente, não. Ensina aquilo que deve ser ensinado. Depois que você sair de cena, aí então você não precisa falar mais nada. A própria pessoa colocará em exercício aquilo que aprendeu. Ensina a criança no caminho que deve andar, não é assim? E assim, quando ele envelhecer, até quando envelhecer, não se desviará dele. Aí você fala, mas eu conheço gente que está desviado. Irmãos, nós estamos falando, não é ensinar, preste atenção, ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando ele envelhecer, não se desviará dele. A questão é o ensino que está registrado. Se ele vai à direita ou à esquerda, possivelmente pode acontecer. Agora, o ensino que ele recebeu nunca sairá dele. Ele sabe que está fazendo errado quando ele erra. É verdade ou não é? Agora, quem não foi ensinado no caminho que deve andar, sabe que está fazendo errado? Sabe, entre aspas, porque a nossa consciência nos acusa. Mas não tem convicção, não tem parâmetro, não tem discernimento do que é certo e que é errado. Não tem, ele fica confuso a sua mente. Agora, uma pessoa que foi ensinada no caminho que ela deve andar, irmãos, ela pode fazer qualquer besteira nessa vida. Imagine, eu saio do caminho do Senhor e tomo a minha decisão. Não tem jeito. Tudo que eu fizer lá fora, eu farei com a consciência de que eu estou errado. Porque o que eu aprendi nunca me será tirado. E isso servirá tanto para a tua salvação quanto para a tua condenação. Porque por essas palavras serás justificado e por estas palavras serás condenado. É assim que está escrito na Bíblia. Então eu não posso me desviar desse ensinamento. Não tem como. Aquilo que está registrado, já está registrado eternamente. Agora, eu posso sim fazer coisas erradas, mas lembrar que eu estou errado. É como o filho pródigo, que a gente tanto fala, né? Vai para o caminho torto porque quer. Fez tudo errado, mas na hora que bateu o peso, ele falou assim, eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer o quê? Pai, pequei. Por que ele disse que pai, pequei contra o céu e perante ti? Porque ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Porque ele foi ensinado, certo.
quem é ensinado certo, irmão, não faz errado. E quando faz errado, sabe que está errado. Sabe que está errado. É verdade ou não é? Nas leis de trânsito é assim, né? Se eu entro na contramão, eu sei que estou errado. Mas eu entro assim mesmo. Ah, nós vamos fazer essa bandalhazinha aqui. Mas você sabe que está errado. Não tem justificativa. Está entendendo? Então, olha, o servo oferece um novo ensino de esperança. Marco apresenta uma abordagem motivadora sobre um novo começo marcado por um anúncio alegre e esperançoso. E depois que João foi entregue à prisão, foi o texto que nós comentamos, versículo 14 do capítulo 1, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus, que começou com o evangelho do reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judéia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista não falou do reino de Deus. Não foi só por causa do curto ministério que ele teve de pregador. Ele não falou, ele não estava autorizado. Ele falou de reino dos céus. O reino dos céus, Jesus falou depois, o reino dos céus está dentro de vós. Porque o primeiro é uma transformação interna. E como nós não nos convertemos e morremos logo, que seria o ideal, para logo ir para o céu, aí como nós viveremos aqui e daremos continuidade ao plano de Deus nesta terra, então foi-se necessário entender o que é o reino de Deus, porque reino dos céus é interno, reino de Deus é externo, é aquilo que nós fazemos, é onde trabalhamos, é onde nós estaremos desenvolvendo os nossos dons e talentos recebidos. Aí Jesus, então, falou sobre o reino dos céus, mas ensinava sobre o reino de Deus, porque no reino de Deus é quem nós mostraremos quem de fato somos. No reino dos céus, o Senhor sabe quem somos, é interno. Sabe se eu sou salvo ou não, Ele conhece meu coração. Mas no reino de Deus, é aquilo que nós fazemos de acordo com aquilo que nós aprendemos. Então, você está vivendo o reino de Deus. Está vivendo o reino de Deus. Então, aí o Senhor fala sobre isso. E o texto mostra, irmãos, estou no 1.1 aí, lá no finalzinho. O texto mostra, texto de João 14, e aponta para o reconhecimento dos ensinamentos de Jesus sobre a proclamação do reino e a chamada a uma nova vida sob nova perspectiva. Então, esse texto está mostrando que Jesus estava trazendo esperança para uma nova vida. Eu disse para os judeus que o fato ali era os judeus, mas para nós também, porque esse mundo, irmão, não tem esperança. O mundo está vivendo sem esperança. Aí, quando você prega o evangelho do reino de Deus, então, quando esse evangelho atinge esse coração, gera uma nova esperança. Olha a mudança de vida que nós tivemos. Quantas pessoas que estão dentre nós, não estou dizendo só nessa igreja local, dentre nós cristãos salvos no mundo, que não tinham mais nenhuma perspectiva de vida. Elas foram salvas no momento em que elas estavam prestes a se suicidar, a dar cabo de sua própria vida, porque não tinha mais esperança, não tinha mais nenhuma alegria de viver. E, no entanto, agora não querem morrer, mesmo sabendo que vai para o céu, porque tem uma perspectiva nova, está vivendo uma coisa assim diferenciada e se alegra em viver. O crente não quer morrer, não é com medo da morte, é que ele tem alegria de viver. O crente tem alegria de viver, irmãos. Aí ele sabe que ele pode ser útil ainda no reino de Deus, pode salvar pessoas, pode liberar os dons de Deus, a bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas. Mas isso aqui, só o ensino de Jesus é que traz essa esperança. O nosso ensino não traz essa esperança, mas o ensino transmitido por nós, que é o de Jesus, traz esperança. Por isso que não se deve pregar conhecimento, mas a revelação de Deus.
É o conselho de Deus que o apóstolo Paulo falou. Paulo não disse assim, olha, eu fiquei 3 anos em Éfeso e então ali eu preguei todo o meu conhecimento, porque Paulo era muito conhecedor, Paulo era filósofo. Paulo era um teólogo, podemos dizer assim. Paulo tinha uma palavra convincente. Agora, ele não disse que pregou o conhecimento dele, mas o conselho de Deus. Então, a revelação de Deus muda vidas, irmãos. E você pode ter essa revelação de Deus. Aí observa aqui que o servo, tudo é sempre na condição de servo. Tá? É isso que nós precisamos primeiro aprender, a servir. Depois que você aprende a servir, você então passa a entender que você não manda na sua vida, mas aquele que é o Senhor é quem manda. Porque enquanto você achar que manda na sua vida, você faz o que quiser. Eu vejo crente aqui, eu sou livre para fazer o que eu quero, para aceitar, para não aceitar. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. Talvez eu não tenha coragem de falar como Paulo falou. Ou seja, literalmente fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez eu me sinta incapaz de dizer isso, mas, irmãos, crente não pode fazer o que quer. A vida dele é uma vida sob julgo. O próprio Jesus falou que vocês devem vir, aí vem, toma meu jugo sobre vós. Ele não disse que você é livre para fazer o que quer. Ele disse que você é liberto do pecado. O peso do pecado já não existe mais em nós. Agora, ele não disse que você é livre para fazer o que quer. Você está escravizado a Cristo. Você tem o jugo dele. Então, tudo que você faz nessa vida é pensando nele. Senhor, por que eu ainda estou aqui? Eu não já poderia ter morrido? Poderia, irmãos. Mas por que eu estou aqui? Porque Deus precisa que eu faça alguma coisa ainda. E eu não quero viver aqui com uma vida de ociosidade no reino de Deus. Não quero, não acredito que Deus me deu capacidade de adquirir conhecimento se não for para o uso do reino dele. Não acredito nisso. Eu me dizendo servo de Cristo. Então, servo é para fazer o que o seu Senhor manda. E nós temos que aprender isso. Aí, às vezes, a gente adquire um pouquinho e acha que já pode. Não, eu sou livre para fazer o que eu quero. Irmãos, eu tenho um livre-arbítrio. Eu nunca disse aqui que eu tenho livre-arbítrio, já perceberam? Nunca disse que livre-arbítrio é uma faca de 2 gumes. O crente precisa estar subjugado a Cristo. Você pode até... mas eu posso tomar uma decisão. Claro que pode. Vê o livre-arbítrio de Jonas. Não tinha livre-arbítrio? Tinha livre-arbítrio. Jonas, vai para a grande cidade de Nínive, que lá eu vou fazer você profetizar, você vai falar para um povo que precisa ouvir a mensagem urgente. Aí Jonas estava com dinheiro no bolso, tinha uma condição legal, não mediu esforço, foi lá, pegou a sua carteira, seu documento, colocou no bolso, pagou uma passagem de navio, que não era barato, aí pagou e foi para Tarsis. E, detalhe, tem dinheiro. Porque para ir para qualquer lugar assim, passar uns dias fora, não é qualquer um que vai, não. Toma decisão na hora, não tem? Você tem condição de chegar no aeroporto agora e comprar uma passagem de avião agora e vai para outro estado para poder ficar lá? Tem? Vai na praça, dá uma volta, não tem nem direito de comprar uma pipoca. Entendeu? Porque está sem dinheiro. Agora, irmãos, Jonas tem condições... Mas ele tinha esse direito? Você achou que Deus já está certo, ele tem o direito de escolher, afinal de contas ele é livre, eu o libertei, eu o salvei, ele é livre para fazer o que quer. Não. O Senhor vai lá e pesca Jonas e coloca ele no lugar em que ele tem que estar. Você não é livre para fazer o que quer. Nós somos livres para fazer o que deve ser feito. O Senhor nos chamou para servir. Então, não fica com esse negocinho, com essa mentira de Satanás. Não, você pode fazer, você pode decidir, você é livre. Deus não te escravizou, não te fez um robô. Isso é uma mentira de Satanás. O crente era escravo de Satanás e o escravo de Satanás faz o que ele quer. E se não fizer, leva a chicotada no lombo. Leva ou não leva? Leva a chicotada no lombo. Mas o Senhor não. O Senhor, então, ele te salvou, te limpou, te deu veste nova, mas disse assim, agora tu está pronto para me servir.
e você tem que servir, ficar em pezinho e dizer, Senhor, feito está como mandaste, servo inútil eu sou. Tem mais alguma coisa que eu possa ser útil? Aí se o Senhor falar, não, tira um descanso, aí você vai tirar o descanso. Se ele falar assim, não, fica em pé aí, ele te dará graça e glória para você ficar em pé, o tempo que for preciso, porque ele tem força para isso. Então o servo oferece um ensino de esperança aos desesperançados. Os líderes religiosos de Jerusalém praticamente não fizeram nada diante da situação de miséria do povo. Ao contrário, o comportamento deles procurava os seus próprios encantos, só tirar proveito da situação, do menos favorecido. Agora, Jesus diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Ele estava mostrando que os líderes religiosos estavam sendo servidos e não servindo. Aproveitava, explorava o crente. Irmãos, aqui entre nós, eu não gosto de falar porque é antiético falar. Agora, eu não vou citar nome, mas tem líderes religiosos do século XXI que eles exploram a vida do crente. A vida do crente estava difícil lá fora. Aí ele vem para Jesus e o crente fica mais pobre. Porque eles exploram, porque eles querem serem servidos e não servir. E o Senhor aqui fez o contrário. Ele veio para servir e não ser servido. Trazia um ensinamento com qualidade, um ensinamento que gerava esperança e gerava enriquecimento. Eles ficavam prósperos. Por que eles ficavam prósperos? Você viu Jesus instituindo alguma coisa além daquilo que é necessário? Tem alguma coisa assim no ministério de Jesus? Ele tinha lá um tesoureiro. Por quê? Tem tesoureiro porque algumas pessoas ofertavam. O dízimo que eles precisavam dar eram dados lá no templo. Porque o dízimo não era como nós fazemos agora, era diferenciado. Mas era entregue lá no templo. E Jesus foi enfático em dizer, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Você não deve omitir uma coisa e nem outra. Então, aquilo que é de César, está falando de imposto. E para o reino de Deus também era imposto, chamado imposto. Aí, então, tu dá a César que é de César, paga o imposto lá de Roma, mas também paga o imposto lá da casa de Deus. Paga lá. Você vai dar. Agora, aquelas ofertas no ministério itinerante que ele tinha, não eram para si. Algumas pessoas se convertiam, e viam eles naquela condição de viajar daqui e dali, e são tudo pobres, e então abençoavam. Lucas capítulo 8 mostra isso. Algumas mulheres importantes na sociedade, que tinham condições, aí abençoavam o ministério de Jesus, esse ministério itinerante. Tu viu Jesus alguma vez usando de recursos pessoais? Pelo contrário, irmãos, tinha dias que não tinha nada. Pedro, vai lá no mar, lança o teu anzol, primeiro peixe que subir vai ter 2 estáteres, tu paga o teu imposto e paga também o meu. Não tinha nada no bolso. Ele não estava ali pelo poder aquisitivo, ele estava pelas vidas, pelas almas. Então ele não veio para ser servido, ele veio para servir, para nos dar exemplo. E parece que nós estamos dando pouca bola para esse exemplo que ele nos deu. Chega num patamar que você já vê pessoas desejando serem pastores por causa da função, porque acha que é bonito o nome, porque vai trazer algum benefício financeiro, sei lá, alguma coisa assim. Aí alguém fala assim, eu tenho que ter tempo integral para servir o Senhor. Que tempo integral? Depende da obra que Deus te deu a fazer. Tem obras que precisam de tempo integral e tem outras que não. Agora, toda obra com tempo integral também tem um preço maior. Tem um preço maior, porque você vai fazer exatamente o que o seu Senhor, agora seu patrão, quer que você faça. Agora, eu posso muito bem fazer o que eu faço em tempo integral, mas tem gente que não. Ele quer o tempo integral, de qualquer maneira, porque ele quer ser servido e não quer servir.
Aí fica dando desculpa, que lá no trabalho Satanás está solto. Satanás está solto, que a gente sabe desde não sei quando, né? Ele será preso um dia. E quando ele estiver preso, eu não quero estar na terra, eu quero estar no céu. Então, olha, o servo oferece o ensino de esperança aos desesperançosos, ou desesperançados, né? Jesus diz que o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Passa para a página seguinte, 38. O mestre veio ensinar, solidarizar-se e libertar as pessoas oprimidas e excluídas pelo sistema religioso de Israel. Não veio fazer política, mas ele veio se solidarizar e libertar pessoas oprimidas e excluídas pelo sistema religioso de Israel. O servo veio trazer esperança aos nossos corações. 1.3. A dominação romana, com seus altos impostos e seu controle sobre tudo e sobre todos, fazia com que Israel vivesse um caldeirão de problemas. Outro agravante nestes dias era a preponderância do sistema religioso de Israel, que tornava a vida do povo hebreu precária. A vida é precária em todos os sentidos, tá? Era sentido financeiro, era sentido espiritual, sentido emocional, tudo. A vida estava precária. Tanto que Jesus teve uma revelação e disse assim, o povo está sentado em densas trevas. Ele viu o povo assim como se fosse assim um banco de preto, né? Tudo trevas mesmo, uma nuvem, e o povo assentado em cima assim, todo acomodado. Então, olha, Jesus veio nessa condição. Aí diz assim, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Marcos 7,7. Nessa desordem, Jesus aparece para ensinar e combater a hipocrisia e trazer esperança para com os fracos e oprimidos. E Paulo depois disse a Timóteo, Cristo é a esperança nossa. Então, irmãos, olha aqui, o servo veio trazer esperança aos nossos corações. Ele não veio trazer riqueza material. Não veio trazer. O que enriquece o crente é a bênção de Deus. A bênção de Deus. Você é enriquecido. Também não precisa ficar, eu não sou pobre, não. Quando alguém falar, você é pobre. Não, eu não sou pobre, não. Sou rico da graça de Deus. É uma certa idiotice nessa fala, né? Eu sou pobre, irmãos. Sou pobre, mas sou feliz. Porque eu sou pobre, mas meu pai é rico. Então, consequentemente, eu sou rico. Só que eu não posso pegar nada agora. Não posso pegar nada agora, está entendendo? É como se tivesse uma caderneta de poupança, nós somos de menor idade, e então, quando chegar a maior idade, aí nós vamos poder lançar a mão. Mas, por enquanto, eu sou menor de idade, aí então o que eu faço? Eu deixo o pai lá na condição de administrar o nosso dinheiro. Eu sei que é meu. Eu sei que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas só que ele está administrando e vai liberando aos pouquinhos, à medida que eu tenho necessidade. Por isso, devemos pedir o pão nosso de cada dia e nos livrar do mal, é claro. Agora, diferente de uma pessoa que não tem Jesus, que ela não tem nada nem aqui nem lá em cima. Aí ela é pobre mesmo, ela é miserável. Mas nós temos. E então, quando nós temos, com ele, está guardado, a parte que é dele também é nossa. Eu torno a falar sobre a questão do filho pródigo. Gastou dissolutamente, como a Bíblia diz. Mas quando ele voltou para a casa do pai, ele teve ou não teve? Teve, porque na casa do pai tem. A administração do pai é infalível. Então não faz falta. Ele não tinha mais dinheiro no bolso. Mas ele tinha tudo que o pai tinha. Tudo que tem aqui é teu, meu filho. E deu anel novo, deu roupa nova, fez uma festa para ele. Então ele voltou à vida normal e entendendo que a administração está lá em cima, não está aqui embaixo. Então você não é um miserável. Você não é um miserável. Você é um pobre, mas não miserável. Agora, não deixe ninguém tornar a tua vida mais pobre do que já é.
explorando, tirando aquilo que você tem, que Deus te deu para a sua administração. Porque o que Deus te deu é para você administrar. E a administração é conforme a vontade dele, e não conforme a nossa vontade. A sabedoria vem do alto, irmãos. Sabedoria vem do alto. Então, observa, olha, outro agravante nesses dias era isso aqui. Os líderes religiosos, sistema religioso, tornava a vida do povo hebreu precária. E nessa desordem, Jesus aparece para ensinar, combater a hipocrisia, trazer esperança para os fracos e oprimidos. É nessa condição que nós estamos, né? Nós recebemos ensinamento, a tua vida mudou, a tua vida mudou. Você agora se veste melhor, você agora come melhor, Deus tem te abençoado, Deus tem suprido. Irmãos, nada falta para a vida do crente em Cristo Jesus. Às vezes o que falta no crente é ele aprender a administrar com sabedoria aquilo que Deus lhe ensina. A entender que tudo que temos pertence ao Senhor e deve ter a administração dele. Não tenta administrar sem orientação do Espírito Santo de Deus. É ele quem te enriquece, é ele quem abençoa, é ele quem te orienta em todas as coisas. E ele está preocupado contigo, mas você acha que não. Com isso Deus não se mete. Ele diz, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que não traz satisfação? Deus sempre teve preocupação com o nosso bem-estar. Então, ele quer que você administre mais de acordo com a orientação dele. Tá? E a bênção do Senhor é que enriquece. Então, olha, observa. Aí o servo que oferecia instrução trouxe, então, veio e começou a trazer instrução. Nessa instrução que ele ensinava e trazia esses ensinamentos de orientação para os discípulos, aí diz aqui que foi observado que o servo possui uma sabedoria, eu estou na página 38, 2.1, uma sabedoria que veio do alto. Sabedoria humana é defeituosa. Está até em destaque aí em cima na página 39, ó. Sabedoria humana, que o comentarista disse, é bom que se diga, a sabedoria humana é defeituosa, porque nós não sabemos tudo. Já a sabedoria de Jesus é distinta da sabedoria humana. Então, nossa sabedoria, não confie na sua mente, na sua sabedoria, adquirida por conhecimento aqui na terra. Confie na sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, que é inegável a quem pede. Todo aquele que quiser pedir, conhecimento, irmãos, você adquire. Você adquire através de leitura, estudos, adquire. Mas tem muita gente que, com esse conhecimento, a gente olha assim, meu Deus, é uma pessoa que é sábia. Sábia no sentido humano, como os filósofos, que são sábios, os professores são sábios, no sentido humano. Agora, essa sabedoria humana, ela é defeituosa. Ela não é completa. Eu preciso da sabedoria divina para trabalhar essa sabedoria humana em favor do meu próximo. Senão, eu não conseguirei fazê-lo. É o que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo pegou todo o seu conhecimento, sua sabedoria humana, e colocou aos pés de Cristo como se fosse esterco. Ele disse assim, Senhor, está aqui, ó, tudo que eu tenho está aqui. E agora, isso aqui vai ajudar no crescimento? Vai. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então, Deus lhe deu sabedoria divina, ele lançava a mão do seu conhecimento, em algumas coisas, mas em uso com a sabedoria divina. E foi o maior de todos os apóstolos, considerado. Por quê? Porque ele aprendeu a usar a sabedoria humana, subjugada à sabedoria divina. Aí ele disse, nós temos a mente de Cristo. Agora, se você confiar na tua sabedoria humana, na tua teologia, na tua graduação apenas, não vai muito longe. Você pega a graduação, pega a teologia, pega todo o conhecimento adquirido através de leituras, de áudios, de tantas coisas que você já ouviu,
pega tudo isso e coloca subjugado à sabedoria de Cristo. Aí ele trabalhará com esse material que você tem e você, então, conseguirá fazer o que precisa ser feito. Caso contrário, você nunca será bem-sucedido. Tá? Então, apenas vai aparecer, vai ter, de repente, um nome, mas não será bem-sucedido no que faz. Então, Jesus possuía uma sabedoria que veio do alto, que é a mesma oferecida a todo qualquer crente. Jesus, o servo, né? 2:2 aí no página 39, possuiu uma sabedoria jamais vista. Jesus implementou um trabalho itinerante durante seu ministério terreno. A missão de Jesus era o anúncio da palavra de Deus, isto é, a construção do reino de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, nós já falamos, então veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus percorria toda a Galiléia desenvolvendo o ministério da palavra através da pregação e ensino. Não abria mão de pregar e ensinar. Qual a diferença entre pregar e ensinar? A diferença está na qualificação. Por exemplo, eu estou aqui pregando e ensinando simultaneamente. Mas quando Jesus estava pregando o evangelho do reino, pessoas que estavam aleatórias ouviram a palavra, se juntaram, se aglomeraram, um grande número de pessoas, e então ele começou a pregar aquelas pessoas a mesma coisa de ensinar. Só que ele está pregando sobre o evangelho do reino, os feitos de Deus, o que Deus veio, para que ele veio para servir, não para ser servido, veio para salvar, resgatar a vida de muitos. Enfim, todo o projeto de salvação, ele estava traçando ali, jogando assim aleatoriamente. Algumas pessoas daquelas foram embora e outras ficaram. E esses que ficaram, então Jesus trabalhava o ensino, que era o quê? A reafirmação daquele conhecimento que já tinha adquirido naquele momento. Aí eles trabalharam o ensino ali naquele momento. Então começou, como por exemplo, o Sermão da Montanha. Jesus se assentou, aí os discípulos se aproximaram dele, começou a ensiná-los dizendo, por quê? Aí, naquele momento, a palavra vem com mais propriedade para firmar os passos daqueles que desejam chegar. Então, você já está firmado. Então, você está recebendo o ensino. Mas um dia teve uma pregação na sua vida, não teve? Que alguém falou assim, ó, Jesus te salva, Jesus ama, Jesus pode salvar. Aí você, então, entendeu aquele plano, imediatamente entregou a sua vida a Jesus. Depois daquele dia, toda a pregação para você virou um ensino, porque você só está agora aprendendo e desenvolvendo a trabalhar a sua vida no reino de Deus. Tá? Parece a mesma coisa, mas tem um diferencialzinho pouco aí nessa situação. Agora, a sabedoria do servo é o que nós chamamos, voltando aqui para abrir um parênteses, é o que nós chamamos de discipulado. Discipulado, né? Faz parte da pescaria. O que acontece? O camarada faz e pesca o peixe. Ele ainda vem vivo, né? Assim, batendo na rede. Depois que ele leva lá para o seu cantão, sai do barco, aí eles fazem o quê? Tem que limpar o peixe. Faz parte ainda, tá vendo? Da mesma pescaria. Mas não é um processo diferenciado entre o pescar e o limpar, mas faz parte, tá? Então, esse processo do ensino seria essa limpeza, para você, então, melhorar a sua condição de vida, já que veio do mundão e agora vai viver uma vida diferenciada no reino de Deus. Tá? É uma seleção mais ou menos dessa forma. Então, o servo ensinou como receber o reino de Deus. Sim, já que a sabedoria do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios judeus. Jesus não perdia tempo com os líderes religiosos. Não tinha discussão, não tinha eu quero saber. Lembra que eu falo aqui, que eu acho que... Eu vou falar aqui, está no microfone, está gravado, mas ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas eu acho que uma das coisas que mais trouxe prejuízo à igreja aqui foi esse tal de debate em redes de rádio. Isso aí trouxe um prejuízo muito grande, irmãos. Por quê? Aguçou a vaidade dos pastores, porque ele vai para ali e fica conhecido.
vai para ali e fica conhecido. Aguçou a propriedade, a vaidade de alguns pastores, que agora eles se sentem, porque vai para ali e fica conhecido. Irmãos, alguém pode até falar assim, é porque não foi convidado. Eu nunca quis ser convidado a nada. Eu não me atiro a nada. Se tem uma coisa que eu ouço dizer, que galinha que põe ovo e não canta vai para a panela, então eu vou para a panela, porque eu não gosto de me aparecer. Então, aí aguçou a vaidade de muita gente, e eles vão ali sem nenhum preparo espiritual, mas se preparam, preocupam-se em estudar o texto que lhes fora dado o tema, e se preparam em conhecimento bíblico, teológico, e vai sem a direção de Deus e faz uma confusão na vida do crente. No final não tem uma conclusão. No final não tem uma conclusão. Para chegar assim, irmãos, concluímos disso tudo porque, irmãos, uma reunião precisa ter conclusão. Atos capítulo 15, fizeram o primeiro concílio em Jerusalém. Aí, ao final do capítulo 15, lá no versículo 28, o apóstolo se levanta e diz assim, irmãos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nenhum encargo aos irmãos, senão que se abstenham da prostituição, da carne sacrificada a ídolos e prostituição e do sangue. Pronto. Se abstenham só desses 3 itens. Mas, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Agora, imagine que eles ali sejam tudo vaidosos. Irmãos, o debate se encerrou. Vá para sua casa. Todo mundo confuso. Afinal de contas, a gente pode ou não pode? Pode continuar na fornicação, no adultério? Pode continuar comendo frango ao molho pardo, com sangue e tudo? Pode fazer? Pode ou não pode? Então, quando tem a direção do Espírito Santo, há uma conclusão. Se não tem conclusão, não tem direção do Espírito Santo. Pode fazer oração no final, dá a palavra no final. Foi bom estar aqui com vocês, tá uma igreja lá em Nova Cidade. Não funciona, irmãos. Isso aí trouxe prejuízo. O que tem de crente em casa, porque ficou confuso, me diz aí qual o benefício que você já recebeu, quem já ouviu muito debate. Vem cá dar um testemunho aqui. Vou abrir 3 minutos para você dar um testemunho. Falar assim, eu fui abençoado, porque eu tinha uma dúvida assim. Irmãos, não tem. Não conheço. Não conheço. Porque isso traz prejuízo. Eleva a vaidade das pessoas. E aquilo que traz vaidade para os nossos corações não faz bem à nossa alma. Não faz bem. Fica onde Deus te chamou, lá no teu cantinho. Não queira ser além daquilo que Deus quer. Teu ministério seja curto ou seja longo. De João foi cerca de 6 meses. O ministério dele ficou marcado para o resto da vida. Todo mundo fala do ministério de João Batista, não fala? Até eu já falei hoje. Então, olha, a sabedoria, irmãos, do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios judeus, tá? Ele não perdia tempo com discussões com religiosos. O tempo que Jesus tinha, que foi um período curto, mas ele não sabia que ia ser tão curto, mas todo o tempo aproveitado na direção do Espírito Santo de Deus. Nada fazia sem direção de Deus, nada, não tinha pressa para nada. 40 dias, vai para o deserto, ele acabou de sair do batismo. Podia ir pregar, não podia? Ele já tinha 30 anos de idade. Mas o Espírito Santo quis levar ele para onde? Para o deserto ser tentado pelo diabo. 40 dias, ele teve pressa? 40 dias, estou aqui perdendo tempo. Você não perde tempo quando está na direção de Deus. Tá? Parece que perde, você não perde. Na direção de Deus, ninguém perde tempo. Está fazendo exatamente no tempo do Senhor. Uma hora perdida. Uma hora perdida. E às vezes levando a pessoa a ficar 1 hora perdida também. Em confusão. Não vale a pena. Não estou lutando contra as emissoras de rádio, não. Mas não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Leia a Bíblia, faça a tua oração, procure orientação.
Vá para a tua igreja, ouve a palavra do Senhor. Então Jesus compreendia ter um propósito de Deus e, seguindo a trilha deixada pelo servo, por Jesus, não podemos parar de ensinar a palavra de Deus. Irmãos, é oportuno. É oportuno. Não podemos deixar de ensinar a palavra de Deus. Não é você ser chato, não, mas é oportunidade. Em todo tempo. Mas eu não sou nada na igreja. E você acha que eu nasci sendo alguma coisa? Mas mesmo assim, toda oportunidade que eu tive, eu sempre estava ensinando a palavra de Deus. Porque ensinar a palavra de Deus é uma forma de você pregar e oportunidade que Deus te dá. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão necessitadas da palavra. Então você ensina a palavra do Senhor. Uma forma informal. Não, vai lá na igreja que eu vou pregar sobre esse tema tal dia. Não. Senta com a pessoa ali, ensina a palavra do Senhor. Essa é a verdadeira pregação, o verdadeiro evangelho. E quando a pessoa chegar aqui no dia que tiver uma pregação, a pregação pode ser a pior que for, mas ele já tem a palavra no coração. Está entendendo? Então ensina a palavra do Senhor. Você precisa deixar que a sabedoria de Deus prevaleça sobre a sabedoria da religiosidade. E agora, a sabedoria, irmãos, inquestionável do servo. Todos quanto desejam, irmãos, não temos medo de errar ao dizer, o comentarista diz aqui, página 39, parte 3, que todos quanto desejam exercer o ministério com excelência devem olhar para o servo, o mestre dos mestres. O que é o ministério com excelência? É o ministério que você está realizando, que foi o que Deus te deu a fazer, e não é a questão de ser conhecido. O problema é que muitos de nós acham que só está fazendo bem se você estiver assim no holofote, estiver na mídia. Quantas curtidas tem lá? Irmãos, quantas curtidas não nos importa. Não nos importa. Às vezes a pessoa começa um vídeo falando assim, olha, você vai assistir esse vídeo, mas não esqueça, antes você dê o seu like. Como eu posso dar um like naquilo que eu não ouvi, nem assisti? Se inscreva no canal, olha só. Se ao menos ele falasse assim, olha, assista esse vídeo até o fim. Se você gostou, se foi útil para você, se inscreva, dê o seu like, compartilhe para abençoar outras vidas. Não, antes de você assistir o vídeo, aí ele já pede para você dar o like, se inscrever, dar o like e compartilhar. Como eu vou compartilhar uma coisa que eu não sei o que é? Você vê que o interesse da pessoa, na verdade, não é transmitir uma mensagem, mas é se autopropagar. Porque você que transmite a mensagem, irmãos, para mim tanto faz se a pessoa viu ou não viu. Eu gostaria que ela visse para que ela pudesse entender. De repente, e tanto faz se ela deu like ou se não deu. Porque o importante é que você transmitiu a mensagem. Se alguém ouviu, seja um, seja dois, foi edificado, está de bom tamanho. Jesus não pregava à multidão porque queria a multidão. Ele pregava à multidão porque a multidão ia para ouvi-lo. Mas quando tinha só um, como Nicodemos ou como a mulher junto ao poço de Jacó, aí ele negou. Hoje eu não vou pregar não. Vocês voltam, arruma mais uma penca de gente lá que a gente vai pregar. Não, tem só um, ele pregou para um. E essa mensagem pregada a um já teve milhares de curtidas e visualizações. E ele não pregou para ter milhares de curtidas e visualizações, mas até você já curtiu e já visualizou, ou não? Está vendo, irmãos? O interesse é a propagação da palavra de Deus, não o interesse de se autopropagar. Não pode. Se você quer ser bem-sucedido, porque o ser bem-sucedido não é ser aparente. O ser bem-sucedido é fazer exatamente o que o Senhor mandou você fazer. Porque no dia da prestação de contas,
Ele não vai perguntar quantas visualizações eu tive. Ele vai perguntar o que eu fiz com o talento recebido. O que você fez com o talento? Não foi assim com aqueles 3 lá da comparação de Jesus, do ensino de Jesus? Ele não foi lá perguntar daquelas pessoas como é que foi, vocês saíram, como é que você negociou, não. Vim para prestação de contas. O que tinha 5, trouxe mais 5, o senhor está aqui, teus 5, e agora ó, tenho mais 5 aqui, que eu consegui. O que tinha 2, está aqui teus 2, tem mais 2 aqui. O que tinha 1, não trouxe nada. Não, espera aí que está escondido ali. Está entendendo? Então não é a negociação conforme as suas forças. Mas não é a forma como você, não, se eu tenho curtido, eu tenho isso, tenho aquilo, nada disso, irmão. Sou conhecido, isso aí para Deus é nada. O que Ele quer é que você faça a vontade dEle. Então, irmãos, essa sabedoria. Aí o que aconteceu aqui? Jesus, com a pedagogia, com a sua pedagogia, que nós já falamos, que é um conjunto, né, de técnicas, de ensinamentos, de orientações, que, na verdade, prepara uma pessoa comum para a administração de uma escola ou de qualquer outra situação relacionada à educação e ensino. Então, o que acontece? Tanto que a pedagogia ela não está restrita à escola. Tá? Tem muitas empresas que há uma necessidade de pedagogo. Então, ela tem várias vertentes. Aí, olha, todos quanto desejam precisam olhar para o servo, mestre dos mestres. E com a sua pedagogia única, fazer com que todos ficassem admirados e o coração dele transbordasse de amor, com um tom de ternura em sua voz e uma certeza de que suas palavras eram inquestionáveis. Não foi só Jesus. Tá? Aí que alguém fala, mas era Jesus. Não, qualquer um que é servo do Senhor. Olha, escolhei dentre vós 7 homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de bom testemunho, de boa reputação, para que esteja entre vocês aí sobre esse importante negócio, que é a diaconia, é o serviço social da igreja. É um importante negócio. Tão importante é que precisa ter sabedoria, ser cheio do Espírito, aliás, só sabedoria não, ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito e ter boa reputação. Dentre esses, se destacam 2, porque alguém pode desviar. Nicolau foi um que se desviou. Depois Jesus, repreendendo uma igreja, fala assim, eu tenho, porém, contra vocês que vocês seguem a doutrina dos nicolaítas, que era um diácono chamado Nicolau. Pegou a sabedoria dele, o dom do Espírito, a reputação dele e angariou servos para ele. E ensinou heresia. Agora, Estevão e Filipe. Filipe foi chamado, não era credencial, mas era conhecido como o evangelista. Porque Filipe, além de cuidar do serviço interno do reino de Deus, essa parte social, ardia nele a vontade de evangelizar. E ele saía evangelizando. E o Espírito Santo de Deus era com ele, você sabe a história. Falava com ele, Filipe, vai para ali, ele foi para lá. Não media nenhum esforço porque seguia a orientação. Agora, Estevão, irmãos, Estevão fez uma pregação, talvez a única dele, talvez a única, pode ter sido feito antes, mas mostrou que tinha muita sabedoria. Ele discorreu da história de Gênesis, capítulo 12, e veio até o Cristo crucificado, e a pregação dele foi mas tão bem elaborada, que as pessoas não deixaram ele concluir a sua mensagem, se enfureciam. Mas nunca disseram assim, a heresia não pode, não, eles iam ficando enfurecidos. Ou seja, os religiosos ficaram enfurecidos porque viram um homem, entre aspas, indouto, pregando um evangelho daquela forma, fazendo
discorrendo as escrituras sagradas, passou lá de Abraão, veio até pela lei, os profetas, e chegou até Jesus. E então pegaram em pedra, porque não conseguiram tapar os ouvidos, né, para não ouvir, fazendo barulho para os outros também não ouvirem, e tacaram pedra para que pudesse apedrejá-lo. Mas teve alguém mais esperto que registrou a pregação e trouxe para a gente. E hoje nós temos registrado no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Um homem comum, um servo, um membro da igreja comum, escolhido para ser diácono, e era um excelente ensinador e pregador. Por quê? Pegou exatamente a orientação, a linha de pensamento do mestre dos mestres. Não era aparecer, era apenas ensinar. E hoje o que tem de pregadores que querem aparecer, irmãos, o que é isso? O camarada é convidado a pregar, quer chegar na hora da pregação, porque a igreja tem que estar cheia para ver ele subindo no púlpito. O que está acontecendo com esses homens? O segredo de você pregar ou de ensinar está em Deus. Mas quem tem compromisso com a palavra, chega cedo, fica observando os louvores, até para pedir ao Senhor, Senhor, confirma essa palavra que está no meu coração. Observando o seu público, observando quem está e orando, pedindo a Deus. Aí não, eu chego 8 horas da noite, que é a hora da pregação, aí chego todo pomposo, e depois ainda vou criticar quem sair quando eu não parar a minha mensagem. Teve uma ocasião, não vou citar o pregador, que eu lembro quem é, tá? Mas uma ocasião, nós éramos do Cabuíça, ainda em 92. Levamos o grupo que a gente cantava lá na igreja da Cidade Alta, de um amigo nosso, que hoje é até o pastor presidente lá, na época era presbítero, pastor Adonias. Aí levamos o grupo lá, né, para cantar, e naquela época a gente ia de ônibus, tá, gente? Não tinha Uber, não tinha nada. E detalhe, não tinha negócio de igreja pagar, não. Era cada um com o seu bolso. Aí o grupão foi lá, né? Aí fomos lá. E eu tinha combinado com a Adonias, falei, Adonias, como é uma área assim difícil, pegar ônibus na Avenida Brasil, ali em Vigário Geral, sempre foi difícil ali, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, o culto começa a que horas? Não, começa às 19 horas. Então, nós vamos chegar às 19, vamos chegar para o culto, iniciar, e vamos sair às 21 horas, independente da pregação. Em 21 horas. Não, o culto lá costuma terminar às 21 também. Então, vamos sair, porque é difícil pegar ônibus nesses anos todos para trás, irmãos. Imagine, 30 anos atrás. É difícil, né? Então, aí nós vamos com esse grupo, mas vamos dar essa força lá. Aí fomos de ônibus, né? Chegamos lá antes das 19. 19 horas, nosso grupo já estava lá sentado, já estava levantando para orar com a pessoa que ia começar o culto. Ele dirigiu o culto, o pastor Adonias. Aí começou. 8 alguma coisa, chega o pregador. 8 alguma coisinha, 8h10, 8h15. Aí o pregador, eu já estava até preocupado, não tem pregador, vai sobrar para mim, não sei o quê, né? Aí, 8 e pouco chega o pregador. Aí o pregador chega, dobra o joelho, levanta e fica lá. Aí logo é passada a palavra a ele. Logo é passada. E ele vai e começa com aquela coisa toda de querer se exibir, né? Aquela saudação, irmãos. Saudação para a igreja é assim, irmãos. A parte do Senhor para a igreja. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra. Aí eu quero agradecer aqui o pastor que me convidou. Acabou. Aí não, quero saudar a amada igreja com a paz dessa santa, gloriosa, estrondorosa, sei lá o que mais, da paz do Senhor Jesus Cristo, e dizer para a igreja que eu me encontro feliz de estar aqui, ladeado por esses homens de Deus, papapá. Só ali já perdeu um tempão. Aí só ali já perdeu um tempão. Aí começa com aquela coisa, depois começou a pregar e foi enrolando. Nosso pessoal já estava combinado, até com o pastor dirigente, né? Então já estava começando, aí começou a sair, gradativamente, saiu assim todo mundo não. Saía de 2 em 2, né? Esperava lá fora, sem alarde, até o último, que seria eu, sair do púlpito. Aí quando ele viu o pessoal começando a sair, esse pessoal é engraçado, eles gostam de cantar, mas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Chegou tarde, não sabe o que está acontecendo. Quer dizer, chegou a igreja cheia, aí agora quer se exibir.
e vivia pregando aí, pregador itinerante. Tu acha que eu ia trazer um camarada desse aqui? Nunca trouxe, e está vivo ainda, tá? Nunca trouxe, e nem vou trazê-lo. Não tem compromisso com o reino de Deus e não tem respeito à igreja de Deus. Irmãos, quando alguém se levanta, se eu olhar que a hora já passou, então eu tenho que respeitar essa pessoa. Porque eu que estou errado. Eu que estou errado. Aí se a pessoa levanta, vamos terminar já estamos no finalzinho. Mas vamos dizer que eu me empolgo aqui, aí dá 11 horas, aí 11h10, aí a pessoa, caramba, poxa, vim preparado, mas eu tenho que fazer almoço. Aí você levanta, eu posso falar alguma coisa? Não, errado sou eu. O Espírito Santo, irmãos, trabalha com ordem. Trabalha com ordem. Raramente, vou te dizer, raramente o Espírito Santo passa da hora. A maioria dos casos aí é o emocional do dirigente ou do pregador. O Espírito Santo é difícil. Raramente pode acontecer para ele segurar uma onda aí, que vai ter um acidente ali, um tiroteio, alguma coisa, pode acontecer. Mas é muito raro ele fazer isso. Todas as coisas de Deus são com horas. Ele sabia a hora que chegava no templo e sabia a hora que tinha que sair. Sabia a hora que chegava na sinagoga e sabia a hora que tinha que sair. Eles não faziam nada sem hora. Só a gente que faz. E bota a culpa em quem? No Espírito Santo. Como se ele fosse um desordeiro. E não tivesse hora para fazer as coisas. Já viu que o Espírito Santo nunca começa antes da hora? Só termina depois da hora? Já viu? Não começa. O culto está marcado às 19h, aí o Espírito Santo começa às 19h30, 19h40, 19h50 e depois termina às 22h, 23h. O Espírito Santo está agindo. Por que o Espírito Santo não começou às 18h30, quando já tinha gente lá? E se ele não saísse naquele tempo, é porque ele morreu lá. Pode puxar que ele está morto. Porque Deus tem um tempo com ele. Irmãos, Deus trabalha com ordem. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor descia para falar com Adão. Não adiantava o Adão chegar, agora de manhã Deus vai falar comigo. Porque não, tem um horário para marcar com Deus. Aí ele vinha e falava com Adão. Está escrito assim. Ele não trabalha fora de ordem. Então não se iluda não, tá? Que as pessoas que ficam fazendo cultos aí, tudo sem ordem, irmão, que culto é aquele? O Espírito Santo não deixou a gente sair. Que isso, irmão? Que isso? O Espírito Santo não deixou você sair. O Espírito Santo coordena nossas vidas. E ele trabalha com ordem. Na empresa você entra a hora que quer e sai a hora que quer? Ou você lá não tem o Espírito Santo? Marca vermelha. Então tem que entrar na hora certa e sair na hora certa, combinada. E você tem o Espírito Santo de Deus. Por que na casa do Senhor é errado? Então tem pregadores que são assim. E Jesus, irmãos, você tem que aprender com Jesus, né? Aí diz aqui, ó, irmãos, admirados, inquestionável, o servo nos ensinou como receber o reino de Deus. Qualquer um que ouvisse seus ensinamentos, ou os ensinos de Jesus, ia embora com a impressão de ter ouvido uma palavra do próprio Deus. A pessoa saía, meu Deus, Deus falou comigo. E dizia assim, ó, em um dos seus ensinos, Jesus, querendo nos ensinar como receber o reino de Deus, ele usa o exemplo de uma criança como modelo. Olha a pedagogia, uma criança como modelo de submissão, por uma criança ser graciosa e dependente de seu pai. Espontaneidade, graciosidade, dependência, tudo tem numa criança. Era isso, irmãos. Aí Jesus usou para mostrar como devemos ser. E devemos ser dependentes e humildes como uma criança, reconhecendo diariamente que necessitamos da sabedoria do nosso Pai Celestial.
O servo 3.2 nos ensinou como servir. O ensinamento de Jesus era prático, chamava as pessoas à ação. Ele nos convoca a sermos servos assim como ele foi. Então, como servir? Ensinamento prático, irmãos, nos convoca à ação. Irmãos, aprenda a servir, não diga só que serve. Aliás, aquele que serve, dificilmente ele fala, eu sirvo. Não, ele simplesmente serve. Ele simplesmente faz. Ele não precisa ficar dizendo, estou fazendo agora, olha aqui, igual aqui entre nós. Eu não gosto de falar que às vezes a pessoa me acha chato, né? Mas, irmãos, não tem cabimento, você está no monte, você que gosta de fazer isso, faça não. Está lá no monte orando, aí bate uma selfie de joelho, aqui buscando o Pai nessa hora. Você está buscando o Pai, você está preocupado com selfie, irmãos. Olha, uma pessoa que vai ao monte, eu já fui ao monte algumas vezes, tá? Uma pessoa que vai ao monte, irmãos, ela vai porque ela tem um problema. Ela está com uma luta que ninguém pode resolver. É um filho desviado, é um desemprego, é uma situação ruim. Aí então, eu vou fazer uma campanha, e vou para o monte. Você já vai orando, já vai pensando, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Tá? Às vezes até pensando assim, usa alguém para mim, não é assim que a gente vai? Que nós somos assim mesmo. Aí tu chega lá, tu procura o teu cantinho e vai orar. Agora, como eu vou então já pensando em fazer uma selfie? Aí vai o outro lá, tô aqui, irmãos, no monte aqui, papapá, agora nesse momento vou clamar, vou colocar teu nome também na oração, dá um like aí que eu vou colocar, tô ao vivo, né? Aí veio o cavalo atrás dele, ele não viu, saiu rolando de lá, desespero, terminou, isso não é piada não, saiu mesmo, né, num vídeo aí desespero dele, olha irmãos, para descer saiu rolando um monte que o cavalo tava, vindo furioso. Aí ele vai dizer que é o demônio, mas não, é o Espírito Santo de Deus que empurrou ele. Vou empurrar esse bobão aí. Que isso, irmãos? Você vai para casa do Senhor, você vai buscar, você chega lá, Senhor, tem misericórdia, abençoa fulano, abençoa a igreja, abençoa os irmãos que nesta hora estão precisando, mas você não precisa aparecer. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, irmãos. Então, olha, toma atitude de servo, aprenda a servir. Como um bom servo, Jesus seguiu o caminho da humilhação e da rejeição. E serviu a todos que foram até ele. Claro, eu quero ser humilhado e rejeitado? Não quero. Não quero. Gosto de receber elogio? Claro que eu gosto. Mas tem que tomar maior cuidado. Porque o elogio pode corromper a pessoa. É como um presente, é um suborno. Pode vir como um suborno. Pode vir de um coração sincero, mas também pode vir de um coração maldoso para tentar me derrubar. Então, irmãos, servo precisa seguir a trilha que Jesus seguiu. E, olha, por fim, o servo ensinou a ofertar. Os textos bíblicos que tratam a respeito das ofertas e dízimos são muitos, tá? Muitos. Estão atrelados com justiça, misericórdia e fé. Irmãos, até hoje tem gente que não sabe ofertar e não sabe dar o seu dízimo. Tem pessoas que, todo crente, ele tem, eu vou usar o termo assim, obrigatoriedade, mas não da minha parte, tá? Como dever bíblico, sacro, tem a obrigação de ser dizimista. Todo crente, bíblico, não estou dizendo por mim, porque por mim eu não quero saber. É você com Deus. Agora, biblicamente, todos nós precisamos ser dizimistas, todos. Porque todos nós somos abençoados por Deus e tudo que temos é dele. Nós não temos nada aqui na terra. Então devemos ser. Oferta, irmãos, é aquilo que propôs o seu coração. Aquilo que propôs o seu coração. Você quer dar uma oferta, você tem que propor no seu coração. Você não quer dar uma oferta, você não precisa dar satisfação a ninguém. Nem a mim, nem a ninguém, nem ao teu irmão do lado. Hoje eu não vou dar uma oferta porque não, você não tem que dar satisfação. A oferta é algo que está no seu coração.
O dízimo é um percentual da 10ª parte. Não adianta você dar 15% de dízimo. Não adianta você dar 20% de dízimo e falar, irmãos, eu dou 20% de dízimo. Isso é um problema seu com Deus, e dá porque é bobo. Porque dízimo, o que o Senhor aceita é a 10ª parte estabelecida por Ele. Estabelecida por Ele, está escrito nas Escrituras. Aí você faz em cumprimento às Escrituras, e porque o teu coração precisa ser livre da avareza. Agora, quando eu coloco 20%, eu tenho que dar, na minha ideia, já que surgiu essa vontade, eu precisaria dar 10% do meu dízimo e esse outro 10% gerar como oferta que ninguém precisa saber que eu dei. Porque quando eu falar para vocês assim, ó, eu dou 20% de dízimo, ou o tesoureiro falar, fulano que é bom, porque o fulano dá 20% de dízimo, eu já quebrei, nem o 10% está valendo mais, porque Deus não aceita. O meu compromisso é com a tesouraria da igreja em 10%, meu compromisso bíblico. Oferta é estritamente voluntária. Se eu desejar dar 100%, é problema meu. Se eu desejar dar 10%, além do dízimo, é problema meu. Se eu desejar dar R$1, 50 centavos, 10 centavos, é problema meu. Está entendendo? Ah, eu quero dar tudo que eu tenho, 2 moedas, dá tudo que você tem, mas tem que ser de coração. Eu quero dar um percentual, dá o percentual, teria que ser de coração. Aí os fariseus iam lá e mostravam aqui, ó, estou dando aqui, ó. Aí o Senhor falou, ó, nenhum deles foi justificado. Aquela senhora levantou-se, Jesus viu ela catando a moedinha, pegou e foi lá e colocou toda a moedinha. Essa foi justificada. Não é pelo quantitativo dela, porque ela deu tudo. Mas é pelo coração desejoso. Está entendendo? Então, irmão, Jesus ensinou a ofertar. E o que a mão direita faz, irmãos, a esquerda não precisa saber. Ah, eu que dei, eu que fiz, aconteceu. Esse negócio de ter algumas igrejas aí, o banco tem um nome, família tal que doou. Que isso, irmão? Eu não gostaria, sinceramente, de ter doado, meu nome está lá, eu que doei. Não, 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 não. Não precisa colocar. Está dado aqui, tá? Isso aí é entre nós aqui e Deus. E nem quero ser aclamado ou apertar minha mão mais do que a dos outros irmãos, que tem gente também que aí fica até ganhando oportunidade todo dia, né? Vamos fulano, vem cá fulano. Aí todo mundo já sabe, pô, esse fulano aí que é o cara mesmo aí na igreja, né? Não, olha, o servo nos ensinou a ofertar. Os textos bíblicos tratam a respeito da oferta e dízimo, estão atrelados com justiça, olha só, misericórdia e fé. O texto, o servo, como um bom observador, nota o ato de uma pobre viúva, que nós já falamos, tinha ofertado tudo. Aproveita esta ação da viúva pobre para ensinar uma lição valiosa a todos nós. Ele nos ensina a não sermos seduzidos pelos bens materiais. Agora, isso aqui, faca de 2 gumes. Faca de 2 gumes. Quando eu leio isso aqui, eu estou lendo e falando para os irmãos, você deve dar segundo propôs no seu coração, que foi o que está escrito, e Jesus também viu. Ela propôs no coração. Ela não era obrigada a dar, mas ela propôs. Os fariseus talvez fossem obrigados, porque alguém fica aí, tá vendo? Não deu. Irmãos, eu já vi em casa de igreja que tira oferta, de a pessoa falar assim, o fulano fala sobre oferta, mas ele nunca coloca oferta. Irmãos, isso não é direito do diácono, de quem está servindo, falar. Por isso que eu não gosto de sacolinha. Para ninguém saber o que a oferta tem que ser estritamente voluntária. Aí a pessoa fica constrangida, bate ali, ó, pô, meu irmão, pô, soube que você recebeu ontem. Ele já dá um olhar, o diácono já olha assim, pô, tá pensando que eu não sei que hoje é dia 1º, saiu o pagamento da aposentada aí, ó. Que isso, irmãos? Não pode. Você tem que
dá de coração. Eu estou com uma vontade de ofertar para o reino de Deus, para a obra do Senhor. Eu vou ofertar. E você veio a oferta e acabou. Ninguém precisa saber, nem eu preciso saber. Aí, por que faca de dois gumes? O ensino real de Jesus era esse que eu estou falando. Não é uma obrigatoriedade, é uma voluntariedade. E ela deu tudo que ela possuía. E qual é o lado negativo? Os líderes usarem isso para falar, irmão, você tem que dar tudo que você tem. A exemplo daquela viúva pobre. Então dê 2 moedinhas para ver se ele vai aceitar. Você só tem R$2 no bolso, dá os R$2. Essa aqui é miserável, aqui, essa oferta miserável. Eu já vi isso, irmãos. Mas não é tudo que a pessoa tem no coração, ou pelo menos tem no bolso naquele momento? Irmãos, isso aqui não é para tirar dinheiro da pessoa. Existia na e ninguém mencionava nada. Hoje tem um período de ofertório, meu Deus do céu. Chama a melhor pessoa que tem, o melhor orador da igreja, fala, dá uma palavra do ofertório aí. E o irmão convence. Se der bobeira, ele convence até o diabo se converter. Aí então ele começa com aquela coisa e começa com aquele papo ali e tal, aí joga que José foi a governador, que não sei o quê, e etc. Aí a pessoa fica quebrantada e fala, pô, vou dar, mano. Tem que ser governador também. Que isso, irmãos? Momento ofertório, se tiver, irmãos, é o momento da oferta. Vamos ficar de pé e orar. Oramos, agradecemos. O irmão, quando fulano estiver cantando aqui, o irmão que sentir desejo, vem aqui oferta. Pronto, acabou. Agora não, eu tento convencer você por A mais B que se você ofertar vai ser isso, se você ofertar vai ser aquilo, papapá, aqui, papá. Irmão, você precisa dar o seu melhor que está no bolso, hein? Não vem para cá não, que eu sei que tu está com dinheiro. Eu sei. Tinha um pastor aí que ele fez uma campanha uma vez, não vou falar, mas ele fez uma campanha, a irmã ia saindo. Irmã, fulana, eu sei que a irmã tem dinheiro, volta para cá. Irmãos, não temos esse direito. Não temos. Não temos. Deus não honrou esse pastor. Depois ele caiu da graça. Deus não honra essas pessoas. A casa de Deus, irmãos, ela tem que ter um respeito muito grande. Muito grande. Você não pode explorar pessoas. Pelo contrário, você tem que orientar a pessoa. Essa oferta, eu vou falar aqui porque a pessoa nem está mais entre nós. O Batista está aí, ele sabe, né? Uma pessoa deu um dízimo de R$1.400. Lembra disso, Batista? Eu geralmente não sei quem dá dízimo, não sei. Mas em casos excepcionais, aí o Batista me comunica. Porque achou estranho, a pessoa não tem esse salário. 1.400. Aí, qual foi a questão? A pessoa pegou um empréstimo e deu o dízimo. Falei, esse dinheiro não é dela. Se ela pegou o empréstimo, esse dinheiro não é dela. Esse dinheiro é de alguém que ela precisa voltar esse dinheiro. Devolve R$1.400. Foi ou não foi? Aí o Batista foi, chamou a pessoa, não podemos aceitar, porque esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é de quem te emprestou. Então, você vai ficar com esse dinheiro, vai pagar lá o seu credor e pronto, acabou, irmãos. Aí você fica, glória a Deus, Deus te abençoe, meu irmão. O irmão ficou endividado mais R$1.400. Está entendendo? Se ele pegou 14 mil reais emprestado, mandou para a igreja 1.400, ele está endividado mais R$1.400. Ele não resolveu o problema dele. Então ele precisa, o que você pede emprestado, o que você pediu emprestado, não é seu, é meu. Pediu a mim, é meu. Então você precisa pagar aquilo que você me deve. Acabou. É assim que funciona. Senão o crente fica mais pobre do que ele já é. E eu não quero ver ninguém pobre aqui. Amém? De pobre já basta eu. Então fique de pé, vamos orar. Irmãos, passamos um pouquinho hoje.